Está começando o Pod VRS. Pegue o café, ajusta o volume e vem com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Pod VRS. Eu sou a Roberta de Menezes e estarei com vocês nos próximos episódios, dando início às comemorações dos 25 anos do Grupo VRS. Hoje recebemos Vivian Moraes, gerente de RH e SSMA da Maurísio e Companhia. Vivian, é um prazer ter você conosco nesse projeto tão importante para a VRS. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua carreira até chegar hoje como responsável pelo RH e segurança do trabalho na Maurísio. Primeiro, quero agradecer, é um prazer estar aqui com você, Rô. Falar um pouquinho assim, da nossa trajetória, né, e da nossa parceria. Eu comecei muito cedo, como a gente até brinca, né, a gente é das antigas na área de RH. E o que mais me despertou para ir para essa veia de recursos humanos foi gostar de pessoas, de se comunicar, de poder se aproximar com os outros, né? E com o tempo fui me familiarizando dentro do Departamento de Recursos Humanos com algumas áreas mais afins voltadas para o desenvolvimento humano. Com o passar do tempo, acabei entrando, né, numa grande indústria, fiquei por bastante tempo lá nessa indústria, quase 18 anos. E aí, quando eu resolvi dar uma mudada, aí, uma virada de chave, eu saí para ficar um tempo meio que sabatinando, aí fiquei um ano na parte de terapia comportamental também, né, voltada para esse lado de terapia, e acabei depois recebendo uma proposta aí para a área, né, de novo, para voltar para cuidar de duas plantas que estavam se inaugurando aqui em São Paulo, e recebi o desafio aí de peito aberto, falei, vamos para a gente poder crescer junto. E como o meu desafio realmente no dia a dia é a gente desenvolver pessoas, tá? E trazer com a gente a parceria, né, das pessoas que já trabalharam com a gente, eu me senti super segura na época para poder assumir esse desafio e de peito aberto. E a gente está lá, já vai fazer 2 anos e meio já. E hoje, assim, com um grupo bem legal, uma massa crescendo bastante, que você está acompanhando. Sim. Não, maravilhoso. Um trabalho incrível você fez na Maurísio desde que você entrou, assim, para nós que estamos de fora, é perceptível, né? Quando a gente está lá atendendo o colaborador temporário e trazendo as percepções deles, né? É impressionante, assim. Foi um trabalho muito diferenciado que você fez lá. Eu gosto bastante. Eu falo que foi um divisor de águas, porque na época eu tinha decidido dar um tempinho e ir para a área comportamental e ficar na terapia, mas de repente esse start veio de novo. Eu falei, não, vamos assumir esse desafio aí, vamos crescer junto. Vamos embora. Conte com a gente sempre. E aí nós decidimos que falaremos hoje sobre as diferentes gerações no mercado de trabalho. Sim. É um tema muito polêmico, exatamente, mas é importante ser falado, né? E eu queria que você falasse na sua atuação quais gerações você costuma ver trabalhando juntas. Então, eu tô até meio... Esses dias a gente estava até meio surpreso batendo um papo na empresa, assim, porque eu esperava que eu ia ter um foco muito grande entre a X e a Y, né, e os boomer nem tanto, porque a gente fala, né, um pessoal muito mais experiente ou mais velho, mas o mercado está trazendo isso de volta, né, o etarismo de volta. Então, hoje eu vou te falar que a gente está bem mesclado, então a gente está com todas as gerações trabalhando juntos. Não está sendo um desafio muito fácil, né, a gente fala por questão organizacional, mas a gente está conseguindo fazer entre eles uma mentoria reversa, que é usar habilidades de cada idade aí para um mentorar o outro, né? E para você, assim, quais são as grandes diferenças, na sua percepção, quais são as grandes diferenças da geração mais jovem para a geração mais experiente? O que mais impacta, assim, o dia a dia no trabalho? Então, eu falo que até em questão, primeiro, até em percepção de valores, né? Porque se você for pensar na faixa etária mais experiente, o que hoje a gente encontra nele de viés é a pessoa tá focada em estabilidade, né? Focada em segurança, né?
no trabalho. Já para os jovens, o viés dele é outro, né? Ele tem a inovação, ele quer um ambiente mais inovador, ele quer qualidade de vida, ele quer uma expansão no mercado. Então, assim, quando a gente junta essas duas gerações, a gente está tentando fazer deles um conglomerado mesmo, né? O que a gente fala. Aproveitar um pouquinho de cada um, sabendo que cada um tem ainda a sua expertise. E vocês têm programas de RH que conseguem atender essas diferenças sem quebrar a cultura e a identidade da empresa? O que a gente costuma usar muito, né? Eu acho até nos grupos que a gente faz benchmark, até nas outras empresas, é a mentoria reversa. E eu acho que isso está funcionando muito no mercado. Por quê? Você usar a aptidão, né, vamos supor, do jovem, né? Vamos dar um exemplo deles. Eles têm uma habilidade muito grande com tecnologia, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho na minha empresa umas pessoas que muito mais tempo de casa, muito mais experiente, não tem tanta habilidade com os programas novos que a gente tem hoje, né, na atuação. E o que a gente aproveita? Esse jovem para mentorar essa pessoa mais experiente e vice-versa. Essa pessoa mais experiente para mentorar o jovem na parte técnica. Por quê? A parte técnica para os jovens é algo que ele não se aprofunda muito. Então, assim, no dia a dia, o que tem funcionado muito nos times de RH que a gente anda comentando é a mentoria reversa mesmo. E esse tipo de mentoria traz muitos conflitos? Como administrar isso? A pergunta de $1 milhão. Se eu falar que é o mundo colorido, não é não. Mas assim, traz bastante. O que a gente percebe, né? O jovem, além de tudo, ele é muito imediatista. Então, quando você vai explicar para alguém mais experiente, que você está trazendo um jovem, tal, ele até tem uma certa habilidade, até às vezes uma paciência, tal. O jovem, como ele é muito imediatista, ele acha que o que ele já passou tem que ser absorvido no hoje, né? E a gente vai explicando que muitas vezes não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem esse conflito de, mas eu já expliquei, a gente já treinou. Não, a gente não treinou, a gente fala, olha, mas a gente vai precisar um pouquinho mais, vai precisar ir um pouquinho mais fundo. Então, mas a gente já tinha combinado. Então, e eles têm tempo, tá? Eles não são assim, eu quero ficar mentorando você forever. Como eles falam. Não, né? Não quer. Eles querem fazer isso num tempo mais curto, querem uma resposta mais rápida. Então, a gente tem esses conflitos. E aí, como RH, né, o que a gente tenta fazer com a gestão? A gente tenta buscar no líder que o líder não tenha tanta afinidade com uma determinada geração, meio para não proteger nenhuma delas e ficar ali meio que no neutro, sabe? Então, a gente trabalha na liderança para intermediar o conflito. E aí a gente fala de comunicação interna, né? Numa empresa grande como você está hoje, você tem que trabalhar uma comunicação interna que atenda as duas gerações especificamente, que nós estamos falando dessas duas especificamente. Sim. Como é esse desafio para vocês? Então, a comunicação é algo assim que... o que a gente teve que se adaptar? A gente tinha uma mania, né? Até eu falo assim, muito grande por causa das nossas épocas mais antigas, de ter murais, né? Você colocava um comunicado no mural, as pessoas iam lá e liam. Você soltava um e-mail, as pessoas iam lá e liam, tal. O que a gente faz hoje? A gente solta no mural, a gente solta no e-mail, a gente solta no Teams, a gente solta nos grupos do WhatsApp, porque a gente solta no Telegram. Então, assim, a gente solta em diversos canais para poder ser absorvido. Porque cada geração, por exemplo, o meu público executivo é no Teams e no e-mail. Isso é fato. Se eu mandar qualquer notificação no grupo de liderança ou de executivo no WhatsApp, aquilo não vai ser considerado como algo prioritário. Eles dão uma batida de olho, tal, ok. Agora, para o jovem, se eu soltar aquilo no e-mail, mas eu não fizer uma cobrança via WhatsApp, eu não passar, aquilo não é muito absorvido. Então, a gente está usando todos os canais. E é um desafio para o RH, né? Porque imagina que aumenta o volume de trabalho.
Muito. Significativamente. O que você fazia só um mural, hoje você falou no mínimo umas 5 plataformas aí. E além do que, é o imediatismo que você falou do jovem, né? Sim. Eles não têm hoje, a gente tem a plataforma de atendimento dos nossos colaboradores, eles não têm paciência. Eles chamaram no WhatsApp, eles não têm paciência. Acha que tá uma pessoa lá, acho que essa questão do robô, né? Que a gente é muito atendido pelo robô hoje no WhatsApp, eles acham que essa questão do robô, como assim? O robô não tá disponível para me atender, né? E tirar minhas dúvidas, né? Eles falam assim, não, eu vou ligar, vou mandar mensagem no WhatsApp pra agência me responder. Tipo, como assim não tem uma pessoa às 8 horas da noite lá Exato. na frente do computador para responder, né? Exato. Então, acho que esse é um grande desafio. E até fazendo um link com o NR1 aí, dos riscos psicossociais, é da gente conseguir fazer com que essa geração mais jovem, né? Sim. Né? Vamos devagar, porque tudo isso impacta, né? Na nossa vida pessoal, profissional. Impacta. Quando a gente fala, por exemplo, de acesso à informação, a gente tem um ciclo de mensagem, assim, semanal. A gente começou a fazer um controle de não divulgar, pelo menos, assim, mais de 2 ou 3 comunicados. Porque quando a gente divulga, primeiro que a absorção é igual a gente falou, é só naquele momento e depois, né? E a gente não está fazendo mais nada tão extenso, então a gente está tentando evitar. E a gente não está sobrecarregando, porque, assim, a gente sabe que a demanda do dia a dia está fazendo com que eles tenham foco em outras coisas. Então, para não ficar cobrando também demais, ou ficar falando aquilo está no comunicado, ó, aquilo que eu não sei o que, né? A gente está tentando distribuir isso também na liderança para eles fazerem meio que uma one-on-one com as pessoas, quando for fazer o seu feedback, as outras áreas que façam, né, os diálogos deles semanais. Então, para a gente tentar evitar sobrecarregar mesmo de informação, né? Porque a gente sabe que hoje eles têm pouco, eles absorvem pouco. E é o que a gente falou, é muito rápido a informação para eles, né? Então, hoje você pode estar falando de um determinado assunto da empresa, algo que surgiu como a NR1, igual a gente estava falando, explicando como vai funcionar o programa. Tá? Aquilo foi na primeira semana, depois eles já estavam em outro assunto, né? Então, a gente tentando dar uma amenizada, até porque a gente sabe que no dia a dia, o conteúdo menor, ele acaba sendo mais absorvido do que quando a gente está passando frequentemente, né? E aí, assim, é uma pergunta bem desafiadora. Vamos falar assim, plano de carreira. As empresas, obviamente, têm um plano de carreira enorme, né? Como que a gente faz para colocar aquele jovem, explicar para aquele jovem que existe um plano de carreira e um caminho a ser seguido? Então, quando a gente busca no mercado, o que a gente está tentando trazer agora para eles já de imediato na própria seleção, que era algo que no passado não acontecia. A gente não precisava chegar falando assim, olha, você vai entrar, daqui X tempo você pode ser promovido para tal área, depois você pode subir para ser analista, você entrou como assistente, vai virar analista, depois supervisor, depois gerente, né? A gente não precisava disso, se você for falar, tipo, nem tanto tempo atrás, tá? Uns 5, 10 anos atrás. Hoje, se você não demonstrar já no processo seletivo a expectativa e como isso tá, e também não for demonstrando conforme ele for tendo acesso dentro da empresa, você não retém a mão de obra. Isso é fato. O que a gente está buscando na nossa trilha? A gente reformulou, né, toda a trilha de carreira, porque a gente tinha observado que quando a gente colocava, vamos supor, para um determinado cargo, antigamente a gente tinha assim, vou dar um exemplo, um cargo de analista. A pessoa tinha que do júnior para o pleno ficar de 4 a 5 anos. Se eu colocar isso, hoje eu não retenho mais ninguém. Então, o primeiro passo, né, foi a gente reformular toda a trilha de carreira. A gente reformulou. E quando a gente faz essa ascensão, quando a gente faz esse plano demonstrado num processo seletivo, numa abordagem com o candidato, a gente tenta já trazer para o gestor dele o tempo que o gestor tem também. Porque senão a gente sabe que a gente não vai reter. Mas aí, Vivian, nós como RHs, né, ficamos pensando assim, trabalhar com a frustração do colaborador que tem anos de empresa, que entrou como office boy. Exato. E aí hoje ele é um diretor da empresa, né, e dentro da equipe dele ele tem liderados que são jovens, que estão há 6 meses na empresa, e ele é um avião, você já teve que fazer uma promoção para não perder ele para o mercado. Como é lidar com isso dentro do mundo corporativo? Então, quando você fala isso, a gente teve recentemente, por exemplo, né? A gente tem muito disso nas áreas técnicas.
o que a gente falou, né, nessas últimas vezes que a gente estava conversando? Quando a gente reformula toda a questão do plano de carreira, do plano de sucessão, a gente tem que ter algo para mostrar, mas muito mensurável. O que está sendo mais difícil, eu acho, para a gente, até demonstrar, até para o corpo executivo, até para a própria gerência, é o quanto ele mensura e quais são as métricas que ele está passando para o time dele. Porque isso está ficando difícil, porque quando você vai passar métrica, por exemplo, né, uma questão de bonificação, tal, para você reter, o que a gente percebe no mercado? Tem um mercado aí fora oferecendo 2, 3 salários, home office, isso, aqui. Então, assim, qual é o seu diferencial também, né? E aí você trabalhar a cabeça da gestão para mostrar que, assim, eu também não posso virar um leiloeiro. Chegou aqui amanhã, então eu recebi uma proposta melhor, eu tô indo embora, tá? E você, ai, pelo amor de Deus, então vamos lá e vamos cobrir. É mostrar as métricas, porque de repente você está retendo uma pessoa só por medo de ficar com aquela vaga, né? E do tempo de repor. Mas o alinhamento da gestão com o RH, com os parceiros, está sendo justamente isso. Você focar e mostrar a estratégia. O que a gente está mensurando, o tipo de métrica, que público a gente quer ter mesmo, né? Qual time que a gente quer ter. E se realmente a gente tem hoje um plano desenhado para poder oferecer, né, para eles. Tá maravilhoso. Nossa, esse papo tá uma delícia, gente. Eu queria falar um pouquinho mais sobre mentoria, tá? Porque você falou que vocês promovem. E como foi quando você divulgou esse projeto da mentoria com os jovens? Então, quando a gente fala de mentoria assim para jovem, primeiro que o jovem ele não se enxerga às vezes como mentor. Ele está achando que ele está ali só para dar um apoio, para ensinar. Então você tem que colocar para ele que a expertise dele é algo no momento que está fazendo um diferencial muito grande. E quando a gente propôs isso, a gente propôs para a liderança, e quando a gente propôs para essas pessoas mais técnicas, mais novas, que ela teria que fazer uma mentoria reversa, né? A gente meio que colocou isso embutido no desenvolvimento dela. Então tem que ser algo que ela entenda assim, eu preciso desenvolver a Roberta, porque qual é a tática maior que a gente brinca? Se você ficar doente, quem vai te substituir? A gente precisa desse seu apoio. Se você quiser subir para um cargo novo, como que eu vou te dar a promoção se você não treinou ninguém? Né? E essas habilidades, e você ir mostrando para a pessoa que se você deixar alguém... Não que essa pessoa vai ter todas as suas responsabilidades, mas com algumas competências suas ali desenvolvidas, que você sabe que você pode ir mesclando, você também consegue caminhar. De início, os jovens têm muito assim, quando você pede uma mentoria reversa, que acontece muito na área técnica, eles têm aquele, na cabeça deles é assim, ó, eu vou desenvolver fulano por X tempo, e aí você tem que de novo reformular. E depois, ó, ele vai poder... Então, eles já chegaram a propor assim, olha, né, Vivian, por que você não propõe os 90 dias de experiência? Ai, gente, não, essa não é a ideia. Não é o foco, né? Aí você vai meio que descaracterizando aquilo, porque na cabeça, né, deles, por eles terem a questão de inovação, eles estão... ligados assim, eu não quero perder muito tempo para te ensinar, eu quero perder tempo para eu aprender coisas novas. E a inovação para eles é algo que desperta muito interesse. Ensinar não desperta tanto, então você tem que estar trocando essas habilidades e assim, e não pode ser algo muito maçante, que foi isso que a gente fez, né? Hoje a gente tem um grupo que às vezes dá treinamento, mas a gente reveza. Não pode ser sempre as mesmas pessoas técnicas dando treinamento. Sim. Então, a gente vai tentando se safar assim, né? Você falou do etarismo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O mercado, óbvio, apagão de mão de obra que nós estamos vivendo, não todo mundo está vivendo isso, né? E aí, essa questão do etarismo, como você vê isso dentro das empresas? Olha, no nosso ambiente hoje, né, no meio lá que a gente trabalha, igual a gente fala na área de energia elétrica, as pessoas mais experientes são realmente as pessoas muito mais velhas, né, com mais de 50,
E o que que a gente percebe? Que essas pessoas, como elas mesmas já tinham se colocado numa posição de já sair do mercado, está sendo meio que um divisor de águas trazer de volta e explicar para ela que ela vai ser o diferencial. Né? Porque a gente trazer isso para um cargo, vamos supor, de executivo, um cargo de gerência. Hoje você busca um engenheiro, vamos supor, de elétrica, né? Um engenheiro eletricista, você traz ele falando, um cara assim, poxa, mas Vivi, eu já vou fazer 60 anos, não sei. Então você tem que despertar nele também esse interesse, porque nós colocamos, até isso foi errado, eu falo que a gente, né, no passado foi colocando isso para o mercado de trabalho, que conforme você fosse chegando a uma determinada idade, você tinha que buscar a sua aposentadoria e descansando. E tirando o pezinho do freio. Não, até outro dia era 40, né? Chegou nos 40 anos e falou, meu Deus, eu não tenho mais espaço no mercado de trabalho. Exato. E agora você vê, eu, por exemplo, lá, eu tenho um técnico de segurança, ele está com 60, acho que 65. Então, quando a gente vai buscar, assim, as pessoas... antigamente você via uma pessoa dessa, ela fala, não quer, imagina que eu vou ficar de novo. Mas a gente fala que os 60 são os novos 40, né? Porque essas pessoas estão super ligadas. Cheia de saúde, né? Não, energia. E muita ideia, né? É o que eu falo assim, quando a gente fala em mesclar até o time, que é um desafio grande realmente, principalmente porque as gerações, como elas são imediatistas, se não tiver também no contento delas, querem ir embora, é você despertar nessa pessoa mais velha, o entendimento de que, olha, esse é o momento dele. A gente fala muito isso, né, nas reuniões. Vamos falar, mas fulano nem tá vindo, não tá ligando, não tá sendo comprometido. A gente fala, calma, mas é o momento dessa geração, o momento deles, eles têm um tempo para se desenvolver e tal. É você tentar sempre reverter. Mas eu acho que eles estão sendo muito aceitos e muito bem aproveitados hoje. Essa troca aí está sendo excelente. Maravilhosos. Falando um pouquinho sobre flexibilidade, né? Que para os jovens hoje isso é um diferencial, né? Trabalho híbrido, benefícios diferenciados, e nem todas as empresas é possível ter essa flexibilização. Até que ponto isso é viável para as empresas? Você acha... não sei se contra ou a favor seria uma pergunta, mas eu queria que você falasse pontos positivos e negativos também. No meu ambiente atual hoje, é 100% presencial. E toda vez que eu faço essa pergunta, na hora de fazer uma entrevista, né, de abordar um candidato, eles falam, e é híbrido? E a gente fala, não, é 100% presencial, olha, mas aí a gente... E aí o que a gente fala? Que qual o tema que, até eu falei para os meus líderes esses dias, o bordão que a gente tem usado, que se você não estiver tão próximo também ali da empresa, mostrando o seu resultado, talvez você não seja tão visto, né? Eu não consigo talvez mensurar tanto a sua entrega quando eu estou olhando olho no olho. Sim. Né? É o famoso quem não é visto não é lembrado. Não é né? lembrado, exatamente. Então, assim, a gente tem usado muito isso para trabalhar devagarzinho com eles, mas o trabalho híbrido, para mim, se ele também não for muito bem colocado as métricas, acontece o que aconteceu recentemente, né? Sim. Que a gente viu até no LinkedIn que uma rede bancária, ela mandou mais de 1.000 colaboradores. Né? E eu vi uma reportagem outro dia também, até no próprio LinkedIn, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi até um gestor do Silvio Santos, na Jequiti, um executivo. E ele fala assim que ele nunca traria um CEO para ele se eu fosse um cara que trabalhasse home office. Por quê? Ele não ia saber as atitudes do cara, como o cara sairia no dia a dia dele, com parte comportamental ou não. E isso, no mundo que a gente está hoje, é muito preciso, porque se você não tiver equilíbrio emocional, se você não tiver a parte comportamental muito bem alinhada, você desestrutura um time. Então, assim, você precisa saber como você é, porque pela parte, quando você está no híbrido no dia a dia, você não consegue captar se aquela pessoa naquele dia estava bem, se ela não estava, né? É o olhar humano, né? É o olhar humano. Atrás de uma tela, você não tem como saber mesmo como tá a pessoa, né? Eu acho que assim, com o tempo, eu acho viável até às vezes para quem trabalha muito longe e tal, para algumas questões de qualidade de vida, mas no meu ver eu ainda tenho aquela
né, assim, no meu ponto de vista, aquela questão. Eu acho que a parte tete a tete, ela faz muita diferença. Faz. E aí, quando a gente fala de mão de obra, por exemplo, pra gente, desde a pandemia, obviamente, começou essa questão, entrevista virtual, né? Os colaboradores, eu vi até um meme essa semana, que com certeza você deve ter visto, que o cara fala assim, então, você tá com vaga? Meu currículo tá aqui em casa, tá o endereço aí, vem buscar o currículo. É um absurdo eu ainda ter que ir buscar o currículo, eu ainda ter que levar o currículo pro emprego. Então, assim, exato. Gente, olha que ponto nós chegamos, né? Então, assim, pra gente que lida com mão de obra, numa entrevista virtual, eu não vou pegar todas as informações do que uma pessoa tá lá na minha frente. Não vai. Né? Porque aí a pessoa fica mais à vontade, ela vai soltar mais as informações. Então, assim, isso é muito importante pra gente. E isso não pode perder, né, Vivian? Não, essa conexão não. Quando a gente fala até, eu não sei se vocês sentem isso também, quando a gente fala até de pensar nessa parte agora do híbrido e do fazer a parte da distância, a gente percebeu, medindo o nosso SLA lá de seleção, que as entrevistas de quinta-feira e de sexta, a maioria delas, elas são canceladas porque o candidato, ele não entra. Não entra. E se você for fazer de segunda, terça e quarta, tem que ser após a 1. Sim, porque segunda-feira ele curtiu demais o final de semana dele, então ele não tem disponibilidade para entrar numa entrevista virtual segunda de manhã. E eu acho que isso viralizou tanto para qualquer geração, que a gente estava outro dia conversando, um gestor falou assim para mim, mas você vê, mas é uma vaga para quê? Para um cara novo, né? Para analista novo. Falei, não senhor. Esse foi para um cargo que a gente até falei, isso foi para um cargo de supervisão e todos os candidatos que a gente colocou na quinta não compareceram, né? E quando é presencial, pior ainda, né? Era véspera de feriado? Quando é véspera de feriado, então aí que eles não vão mesmo, né? Eles não vão mesmo. Mas assim, e o que a gente percebeu? Que esses daí, todos que a gente falava assim, pode ser segunda de manhã, porque antigamente o candidato falava, não, pode ser o horário que você quiser. Exatamente. Ele falou assim, e era um senhor já, ele já estava com quase 60 anos, ele falou assim, então não pode ser depois da 1? 11h30 mais ou menos, assim, eu tô indo levar meu neto, tal, pode ser depois da 1? Mas ele falou tão natural, aí eu olhei assim, olhei para as meninas, então, é que eu já tô com um candidato agendado a 1, tal, ou seja, é uma coisa que acabou, né, viralizando. E é tão natural, pessoas, né, que às vezes nem os próprios candidatos não percebem, né? É desesperador. É desesperador, é verdade. Eles ficam, às vezes eu falo assim para as meninas, elas falam, gente, olha, de quinta-feira desmarcaram tudo. Todo mundo desmarcou, tá tudo desmarcado aqui, o flagzinho. Aí, porque quem marca pra gente lá é a menina da recepção, ela olhou. Aí ela falou, gente, já tá tudo desmarcado. Até as reuniões internas também, a gente percebe que se for de manhã, também não dá muito. Se for presencial, até que as pessoas vão ali, mas se for online, o pessoal vai remarcando. Eu acho que essa questão do híbrido, uma hora ou outra, não vai seguir, porque as grandes empresas que foram precursoras do trabalho híbrido já estão voltando atrás, vou trazer todo mundo. Sim. Obviamente que tem um investimento, né? Porque eles tinham lugares enormes para colocar todos os colaboradores e eles tiveram que voltar para trás, né? Sim. Então, mas eu acho que é uma questão de tempo, porque assim, até tem funções TI, né? Funções que são assim, alguma que faz parte sentido, de vendas, né? Comercial, né? Faz sentido. Mas tem funções, imagina, na produção, como é que ele vai trabalhar de casa, né? Não dá. A gente até fala isso também. Tem funções assim pra gente lá, cargos assim que são muito específicos, igual por mais que as pessoas falam, mas um cargo de engenheiro, por exemplo, né? Que é o que a gente lida bastante lá. O cara pode fazer. Então, depende, porque assim, ele tem muito acesso ao chão de fábrica para olhar um desenho, para ver se a máquina funcionou, para ver se o protótipo dele está rodando. Então, assim, são diversos fatores. Se o cara não estiver ali presencialmente para ele ver, a gente brinca até o neném dele ali, às vezes o negócio não anda. Sim, né? Sim. Agora, assim, esporadicamente, talvez acontecer uma exceção, você trabalhar de casa. Eu também acho que pode ser válido para alguns casos, né? Você não precisa ser tão rígido assim. Só que é o que a gente falou, você acaba colocando todo mundo, às vezes,
no mesmo, né, balaio, e acaba virando uma coisa onde, igual a gente falou, virou um costume para as pessoas realmente só fazer a questão da pergunta se é híbrido. É híbrido. Não é, você tem, não tem. Já que a gente está falando disso, de entrevista virtual, vamos aproveitar e fugir um pouquinho do que a gente falou. Eu acho que vale a gente dar umas dicas para as pessoas que fazem entrevista virtual, né? Sim. Como que entrar na entrevista, assim, eu já tive, depois você pode dar alguns exemplos engraçados que você já passou por entrevista virtual. Eu passei por alguns bem constrangedores, mas assim, quais são as dicas que a gente pode dar para as pessoas que vão passar por uma entrevista virtual? Olha, primeiro de tudo, assim, o que eu falo que as pessoas, elas não costumam nem procurar a empresa para procurar saber do que se trata, né? A gente sempre pergunta para o candidato, você conhece a Maurício, ouviu falar dela, sabe o que ela faz? A gente vai te falar um pouquinho da história da Maurício. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender um pouquinho quando a pessoa te passa, olha, vai ser empresa X, né? Quando é divulgado o nome. Então, procura saber, até para você entender, para você olhar a localização, porque quando a gente pergunta, muitas vezes em entrevista, como você faria para vir até aqui? Como seria para você o acesso? Muita gente fala assim, eu preciso ver então, mas eu acho que fazendo as contas, é uns 2 ônibus para ir, um para voltar, né? Então, de repente, até para a pessoa, na hora que ela está na entrevista, ela fica confortável de perguntar para o selecionador, olha, como que funciona, né? Tem fretado? Tem o ônibus, como que a gente faz? Como, né? Sim. O horário, porque as pessoas, elas não vão preparadas para a entrevista. Eu acho que é um pré-preparatório bem básico, é já conhecer, ver a localização, ver o que faz. Eu acho legal também a gente dar a dica de como se preparar, assim, testar o fone de ouvido, né? Muito. Num lugar que não seja barulhento, né? Silencioso, de preferente uma coisa discreta, né? Eu já fiz uma entrevista com era até para uma vaga na VRS mesmo. Ela entrou na entrevista de alcinha, assim, tipo, aparecendo o sutiã, a alcinha, todo, né? Tipo, o cabelo, assim, um coque no cabelo, o varal com as roupas atrás, cheio de lingerie. E aí depois a gente fez a entrevista e tal, eu falei pra ela assim, eu posso te dar uma dica? Aí eu expliquei pra ela, eu falei, não é legal você entrar, uma exposição, papapá. Ela, ai, nossa, eu não tinha percebido. Então acho que também é importante cuidar do lugar, né, onde você vai fazer essa entrevista. A roupa, né, às vezes a pessoa acha que porque ela tá em casa de camiseta, pijama. A gente, né, outro dia a gente falou disso, a gente fez uma entrevista para uma vaga mais sênior, e o rapaz, ele tava um currículo excelente, ele tava o tempo todo sem camisa. A gente achou que ele ia pegar a camiseta, porque ele falou, pera só um pouquinho. Aí a gente até comentou, ele vai lá buscar a camiseta. Eu olhei para as meninas, porque a hora que eu passei e vi, eu falei, gente, eu não posso acreditar que o candidato está sem camiseta. Ele fez toda a entrevista sem camiseta, conversando normal. Atrás, assim, dava para você ver, acho que ele estava na cozinha, algum cômodo que tinha até revestimento na parede, assim. Aí ele falou, pera só um pouquinho de novo. Aí ele foi andando. Então, assim, realmente é parar no local, ficar num local onde não tenha barulho, né? A entrevista fluir um pouco melhor, sim, né? Sim. A pessoa também não ficar tão incomodada. Porque a gente tem, igual a selecionadora, quando ela foi fazer, ela até falou, nossa, quase falei pra ele. Põe a camiseta. Deixa eu pôr a camiseta, querido. Por favor. Tipo assim, né? Olha, a lingerie, por favor, tá atrapalhando, tô incomodada. E porque tira o foco também do selecionador. Tira. É muito desafiador. Os outros, impublicáveis, a gente não pode dividir com vocês. Mas isso acontece até em audiência, tá, Rô? Sim. A gente tava conversando com a doutora, ela falou que ela fez várias audiências online, em que o reclamante levantava de shorts, às vezes só de cueca, e andando pela casa. Eu falei, a gente tem isso com os candidatos. Sim. Tá aí uma coisa boa que a pandemia trouxe, foram as audiências virtuais, né? Graças a Deus. Porque isso, você não tira seu time do trabalho, ela tá lá focada e continua e faz a audiência virtual e tá tudo certo. Isso é uma das grandes vantagens que a pandemia trouxe, né? É verdade. E agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre contratação de mão de obra temporária. Você que está com a gente há muitos anos. Eu fiz as contas, olha, vai fazer por aí, uns 14 anos já. 14 anos já que nós temos essa parceria. Olha que maravilhoso. Por aí. E muda de empresa e a gente vai junto. E vai junto.
É sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre mão de obra temporária numa produção, né? As duas empresas que você atuou tinha produção, Sim. né? Como que é para você isso? Então, eu falo que para mim a mão de obra temporária, ela ela super agrega no time. Por quê? Você dá tempo do colaborador também conhecer aquela experiência que é a empresa, né? E você traz para a parte corporativa, para o próprio, né, para a própria empresa, uma tranquilidade, um respaldo. Fora a questão da parte financeira, que você fica um pouco mais tranquilo, porque você sabe que se aquele colaborador, você precisar desligar ele amanhã, você pode. Você sabe que ele também está pautado no tempo de experiência, então existe economia na parte de benefícios. Então, assim, dentro de todo o tempo que eu já trabalhei com essa parte de temporário, eu sempre falo assim, é muito custo-benefício mesmo, porque você pensa assim, hoje eu trago uma mão de obra, tá, mas você tem os 60 dias, Vivian, para, né, testar. Mas nos 60 dias você não testa ninguém, né? Igual a gente brinca, não tá. Ah, mas você tem 90, mas você também não tem esse. E quando a pessoa às vezes acaba passando aquela experiência, aí deslancha um monte de coisa. E às vezes o fato dela ser temporária, aquilo enche os olhos dela pensando, poxa, aí quando for efetivo eu vou ter tal coisa. Tal. Isso vai abrindo para ela também, porque a gente ouve muito isso dos candidatos, né? E a questão do custo, para mim, eu falo que hoje não é um custo, é uma dor de cabeça a menos. E quando você fala do prazo de experiência, se você contratou um colaborador, sei lá, 15 dias não é isso, não se adaptou. Se você tiver que demitir, você vai ter que pagar a indenização de 50% do salário de experiência. Exatamente. Como temporário, não. 15 dias não adaptou, PT, saudações, obrigado, você não tem nenhum tipo de custo com relação a isso. Para você que está acompanhando o nosso episódio e não conhece sobre Lei 6.019, mão de obra temporária, você pode ter um temporário aí por demanda complementar de serviços, né? Ou substituição de pessoal, às vezes você tem muitos afastados que você pode usar o temporário, você tem férias de um departamento, você pode utilizar o temporário de 1 até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, se você ficou interessado, chama a VRS que a gente tem a solução para o seu problema, viu? Vivian, estamos indo para o final do nosso episódio. Queria que você falasse agora para aquela câmera ali, que você falasse para a gente, deixasse um recado sobre os 25 anos da VRS, para a gente passar no nosso evento do ano que vem. Tá, vamos lá. Primeiro, parabéns. É um orgulho, assim, para mim estar com vocês todo esse tempo, como eu falei, são 14 anos aí já, vai fazer junto com vocês, assim, tá com uma empresa com tanta credibilidade, com tanto comprometimento, e entregando com sucesso tudo aquilo que, né, que promete, cumpre, eu só tenho a agradecer e desejo sucesso, que venham mais e muitos e muitos e muitos anos. Ai, obrigada! Produção, você pode me dar o presente para minha convidada especial? Viu? Nem doeu. Viu? Que maravilhosa! A gente fica com vergonha, mas passa rápido. Passa. Olha, Vi, esse daqui é uma lembrança para você por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Foi muito especial o seu copo. Você pode levar de lembrança também do nosso super podcast. Adoro. E você que está aí, gostaria de agradecer a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Até lá!